Menu Controles, Controles Internos. Neste menu nós vamos cadastrar os controles internos utilizados para o tratamento dos riscos da organização. Para cadastrarmos um novo controle, vamos clicar no botão Novo. Vamos inserir o nome deste controle. Vamos inserir uma descrição, neste caso vou copiar o mesmo texto do título, mas aqui seria um texto livre, poderia ser inserida qualquer informação para a descrição deste controle. Vamos informar para qual cenário de risco está aplicado este controle. Por exemplo, podemos informar qualquer tipo de cenário de risco. Para este caso, eu só vou colocar aqui como senhas fracas, exploração remota, por exemplo, mas poderia ser selecionado qualquer tipo de cenário de risco para atrelar. Vamos informar o status deste controle. Em construção, o controle ainda está sendo editado, não está pronto. Em produção, o status, esse controle já está pronto e pode ser utilizado dentro do sistema. E desativado é um controle que foi cadastrado, mas já não está sendo mais utilizado. Neste caso, vamos colocar em produção. Podemos informar um responsável por este controle. Vamos informar como o perfil de coordenador de infra. E podemos atrelar um documento que foi cadastrado. Vou pegar, por exemplo, aqui política de privacidade, por exemplo. E aí atrelamos um documento a este controle. Esse controle provavelmente pertence a esse documento. Aqui selecionei política de privacidade como um exemplo. Vamos clicar no botão próximo para avançar. Já informa que a operação foi realizada com sucesso, ou seja, o controle já foi cadastrado. E agora temos mais duas abas referentes a tarefas. Uma tarefa de auditoria, para auditarmos este controle, conforme a periodicidade que vamos definir. E a tarefa de manutenção. Vamos definir uma data para estarmos auditando esse controle. Vamos definir como recorrência anual. Vamos definir uma metodologia de execução. Ok, vamos informar quem vai ser o responsável por executar essa auditoria. Vamos colocar aqui, por exemplo, como equipe de infra. Na aprovação, vamos colocar uma metodologia de aprovação, que é a descrição de como será realizada a aprovação da efetividade do controle interno e os resultados esperados após análise das evidências disponibilizadas, né? Então, vamos colocar uma descrição aqui. Vamos colocar quem vai ser o responsável por aprovar essa tarefa de auditoria. Neste caso, o coordenador de infra. E vamos clicar no botão próximo. Neste caso, estamos criando a tarefa de auditoria. A aba de manutenção também vai ser o mesmo molde dessa tela. No caso, também é criada uma tarefa, só que de manutenção. Aqui estamos auditando este controle para saber se está tudo certo, se o controle está funcionando de fato. Cliquei no botão próximo. O preenchimento seria da mesma maneira, nos mesmos moldes. Porém, a tarefa de manutenção, ela seria referente a você criar uma tarefa para corrigir pré-auditoria, porque na auditoria você vai identificar se está tudo certo, se teve algum problema, você iria corrigir antes da auditoria. Então você poderia criar uma tarefa para pré-auditoria, corrigir antes da auditoria, ou também corrigir após a auditoria. Você identificou na auditoria um problema, você poderia vir aqui criar uma tarefa pós-auditoria para estar corrigindo esse problema que foi encontrado. Seria para isso que serviria essa aba de manutenção, para esse tipo de tarefa. Neste caso, vamos deixar em branco, pois essas abas não são obrigatórias, pode ser criada as tarefas posteriormente à criação do controle. Por isso, vamos deixar em branco neste caso, pois você já sabe que o preenchimento se baseia da mesma maneira que preenchemos a aba auditoria. Então, clicamos em finalizar e pronto. O controle foi cadastrado com sucesso. Se pesquisarmos por uma palavra-chave, por exemplo, senha, já vai aparecer o controle que foi cadastrado com sucesso.